Professor Quioche, boa tarde. Nós estamos fazendo aqui um resumo do final de ano e eu queria muito que o senhor comentasse sobre essa questão do Covid, né? Foi o que assolou o mundo nesse 2020. O senhor acha que para a justiça também deu um reflexo? Como é que foi esse tempo deste ano difícil que nós passamos, professor Quioche? Boa tarde, Walter. Realmente, este ano foi um ano bastante atípico por conta da pandemia, que desequilibrou todas as relações sociais do mundo inteiro, causou impacto negativo na economia mundial, sendo que os países mais desenvolvidos sofreram esse impacto de uma forma mais intensiva, e os países em desenvolvimento menos. Mas também trouxe reflexos na área da justiça, né? Acabaram-se as audiências físicas e partiram tudo para audiências online, ou sessões virtuais, que têm a virtude de agilizar o julgamento de um lado, mas também tem seus outros aspectos negativos, como a falta de calor humano na tomada de decisões, que aparecem como sendo decisões proferidas automaticamente, sem as naturais emoções que o julgador tem que sentir ao julgar principalmente os processos criminais, né? Mas também trouxe mudança de hábitos na população, que está praticamente em isolamento horizontal já quase 9 meses, não é? Então, isso traz angústia para a população em geral, né? Professor, com relação às atividades do IBEDAFT, né, o Instituto, o que o senhor conseguiu concretizar em 2020 e o que o senhor pensa em fazer agora em 2021? Bom, apesar da pandemia, os objetivos institucionais do IBEDAFT foram todos eles alcançados no decorrer de 2020. Nós fizemos a análise de projetos legislativos em discussão no Congresso Nacional em mais de meia dúzia. Dentre processos examinados, com o nosso parecer entregue ao Congresso Nacional, figuram aquela proposta legislativa 459, referente à interrupção da prescrição tributária com o protesto da certidão de dívida ativa. Figura aquele projeto legislativo que cria o imposto sobre lucros e dividendos, né? Tem um parecer nosso contrário enviado ao presidente da Câmara. Tem o projeto 461, que cria obrigações acessórias em âmbito nacional na área do ISS, por conta da inusitada alteração do local de pagamento do imposto, que em vez de ser no local do estabelecimento do prestador, passou a ser o local do domicílio do tomador, que é um conceito amplo e de difícil precisão, não é? Então, por causa disso, eles instituíram essa obrigação acessória, Padrão Nacional de Informações Acessórias do ISS, para facilitar a destinação, o pagamento do tributo em cada um dos municípios em que o tomador reside, né? E também falamos sobre a crítica que nós fizemos sobre o projeto 3887, que do ministro Paulo Guedes, que funde a legislação do PIS/COFINS. Em vez de conter 8 artigos, contém 130 artigos. Esse projeto foi analisado em 2 debates entre os colegas especialistas do IBEDAF, e as suas conclusões foram submetidos à apreciação da diretoria do IBEDAF, e depois de aprovado, oficiamos ao presidente da Câmara e ao próprio ministro Paulo Guedes, sugerindo alterações profundas naquele projeto legislativo do governo. E depois, também divulgamos aquela carta de Curitiba, em que os
especialistas de direito financeiro proclamaram no final do Congresso a necessidade de reintroduzir a cadeira de direito financeiro em todas as faculdades de direito. Fizemos uma divulgação muito intensa e espero que isso tenha alcançado uma repercussão nacional. Tivemos também debates da proposta de unificação de tributos federais em torno do imposto de movimentação financeira, com a participação do deputado Luciano Bivar, que é o autor desse projeto, e fizemos, finalmente, o lançamento do primeiro volume da revista do IBDAFT. Agora, para 2021, nós estamos preparando um seminário reunindo 12 especialistas, juristas de 4 áreas do direito: direito constitucional, administrativo, tributário e financeiro, para fazer um simpósio online, né, com palestra de 20 a 30 minutos cada um, e seguido de debates. Isso está programado para ainda o primeiro semestre deste ano. Estamos realizando também as providências finais para o lançamento do segundo volume da revista do IBDAF, que vai contar este ano com a participação de 3 professores da Universidade da Espanha. Né? Nós estamos partindo já para a internacionalização dessa revista. A partir do volume 3, correspondente ao segundo semestre de 2021, nós teremos a participação de juristas da Itália e da Alemanha. Tá? Então, com isso, efetivamente, nós estaremos internacionalizando a nossa revista com vistas à melhoria da produção científica e também para promover um estudo comparado nessas áreas do direito público. De maneira que o IBDAF cumpriu com a sua missão em 2020 e em 2021, igualmente, daremos prosseguimento às nossas atividades institucionais. Fora isso, como você sabe, Walter, nós temos um site que divulga artigos e pareceres de especialistas das 4 áreas do direito público, além de disponibilizar vídeos sobre participação de colegas em vários eventos públicos, como congressos, simpósios, debates online. Tudo isso está sendo disponibilizado pelo site ibdaf.com.br. Professor, aqui um recado da doutora Maria Odete Dutti Bertassi, né? Sucesso ao IBDAFT, ao seu presidente, o doutor Quioche Arada. Muito obrigado, Maria Odete. Maria Odete é uma grande jurista, foi a primeira mulher a presidir o Instituto de Advogados de São Paulo, a mais velha instituição jurídica do Brasil, antecedente da própria OAB. Verdade, professor. Eu queria entrar agora e falar que esse ano a gente pôde identificar algumas atividades que integravam o mundo da advocacia, dos advogados, e todas as reuniões se reverteram para a plataforma digital. Quer dizer, tudo pela globalização, pelo Covid, tudo foi para a internet. Você acha que isso ajudou a globalizar a justiça ou interferiu um pouco nessa relação do ser humano com a justiça? Eu acho que a necessidade de isolamento social levou à utilização intensiva da comunicação audiovisual. Eu acho que, mesmo depois da pandemia, essa moda vai pegar, não é? Como costuma-se dizer, vamos ter um novo normal. Não é? Para que reuniões presenciais, se você pode fazer uma reunião virtual, reunindo participantes, inclusive das pessoas que estão no exterior. Tivemos agora, em novembro, uma experiência inédita. Fizemos o 17º Encontro Latino-Americano de Ex-Bolsistas do Ministério das Relações Exteriores do Japão, com
com a participação de 11 países. Numa reunião presencial, isso não teria sido possível. Embaixadores de 11 países latino-americanos e do Caribe participaram desse evento. Então, da mesma forma que a justiça está julgando celeremente através de sessões virtuais, não é? Como não há televisionamento, como nas sessões presenciais, o julgamento torna-se mais célere, né? Flui com maior rapidez. Só que, como eu disse anteriormente, tende a proferir uma decisão mais ou menos de uma forma automática, de uma forma fria, não é? Quando o próprio fenômeno do direito é um fenômeno social e mexe com as emoções das pessoas, né? Então, fora esse aspecto, a informatização da justiça, inclusive agora na fase de julgamento, é um dado bastante positivo que tende a diminuir o estoque de processos paralisados nas diversas cortes superiores, né? Professor, agora um assunto interessante. Esse ano a gente teve as eleições municipais e teve uma abstinência muito grande, uma abstenção muito grande com relação ao número de pessoas que foram votar, né? Como é que o senhor analisa isso? É desinteresse político, desinteresse pelo Estado, ou é só a questão da Covid? Não, eu acho que essa falta de interesse, não é falta de interesse. Muitos ficaram com medo de. Eu próprio, minha esposa estava aconselhando não ir, mas eu fui votar, né? Mesmo porque eu tinha candidatos que precisavam do meu voto. Então, eles ficaram com medo, então houve bastante abstenção. Agora, a eleição foi uma eleição atípica, porque foi polarizado em cima do quê? Do empenho, maior empenho ou menor empenho em termos de combate efetivo à Covid-19. Aqueles candidatos que mais se empenharam no combate ao coronavírus e aqueles que foram apoiados por governadores com esse empenho, que se saíram melhor. Não é? Os que ficaram em cima do muro, ou, pelo contrário, não deram muita atenção à propagação desse vírus, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro, não tiveram sucesso. O grande perdedor dessa eleição, de um lado foi o PT, de outro lado foi o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Nenhum dos 4 candidatos que ele apoiou conseguiu a vitória. Um deles conseguiu, mas esse, com apoio ou sem apoio do presidente, ele iria se reeleger. Agora, os outros 3 patinaram, não é? Porque o presidente manifestava publicamente o pouco apreço, o pouco cuidado com o tratamento dessa Covid-19, né? Então, essa eleição foi centrada, não como no 2018, direita e esquerda, foi centrada em termos de quem deu maior combate à doença, quem contribuiu mais para minorar o sofrimento da população brasileira. Agora, o grande vencedor dessas eleições, ganhadores, foram os partidos do MDB, DEM e PSDB. Mesmo assim, o PSDB e o MDB tiveram um número de votos menores do que nas eleições de 2016. Mas foram esses 3 partidos que saíram, se consagraram vitoriosos e que vai ter um reflexo, evidentemente, nas eleições de 2022. Sumiu o som. Walter. Continuando a questão da eleição, vamos falar da vitória do Biden. O senhor acha que vai isolar o Brasil por conta de todas as declarações que o presidente Bolsonaro fez para ajudar o Trump? O presidente agora tentou consertar as coisas, o que não deixa de ser o relacionamento entre os países
não se limita ao relacionamento de chefe do Estado com outro chefe do Estado. É entre o Estado e outro Estado. Então, evidentemente, a mudança de comando de um Estado não poderia implicar uma modificação profunda no relacionamento dos dois países. Mas é fora de dúvida que a afinidade de pensamento entre os dois chefes de Estados é um ponto comum que vai alimentar a aliança no campo econômico, campo tecnológico, campo cultural, enfim, no relacionamento dos dois países. Eu acredito que Itamaraty, o governo, deve reposicionar o pensamento do eleito, do Biden, para que o Brasil não perca essa grande parceria econômica que tem com os Estados Unidos, né? Agora, politicamente, o Brasil tende a ficar isolado, porque só o Uruguai e o Chile é que tem governantes direitistas, né? Então, nós estamos cercados de esquerdistas de tudo quanto é lado, né? Inclusive, próximos com regimes bolivarianos, né? Isso daí é um ponto bastante preocupante para o Brasil. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem que se esforçar de procurar reatar o bom relacionamento com o novo governante que vai iniciar o mandato a partir do ano que vem. O doutor Marco Cojorós está mandando um abraço para o senhor, ele disse que está na OAB do Tatuapé agora, mas está assistindo com a diretoria lá. Um abraço, doutor Marco. Doutor, vamos falar da decisão ontem. O ministro do Supremo Federal decidiu, o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 permitir a vacinação obrigatória agora com a questão do Covid-19, né? A Corte entendeu que os estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da aplicação da vacina. Aí eu ia fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, o Bolsonaro, se ele for de Brasília para o Rio, não tomar vacina, ele vai ter problema? Como é que vai ficar essa situação, Cláudio? Não, o que o Supremo decidiu não é que a vacina é obrigatória. O Supremo decidiu, segundo o voto do ministro Lewandowski, que o Estado pode decidir pela obrigatoriedade da vacina, mas não é obrigatoriedade como aquela que ocorreu no ano de 1904, na campanha do Oswaldo Cruz pela vacinação contra a febre amarela. Naquela época, a lei exigia a compulsoriedade da vacina com emprego de força física. Então, os agentes sanitários adentravam nos domicílios, pegavam os indivíduos à força e vacinavam. Isso que o ministro Lewandowski deixou bem claro, isso não é possível, porque isso seria um atentado à dignidade da pessoa humana, feriria os direitos humanos que estão previstos não só na Constituição, como na ordem internacional. Não é? Então, a obrigatoriedade no sentido de que aqueles que se recusarem a tomar essa vacina sofrerem qualquer tipo de interdição no exercício dos seus direitos. Por exemplo, ele pode ser interditado no sentido de não poder participar de eventos públicos, não é? Ou então frequentar determinados ambientes. Então, ele pode sofrer esse tipo de restrição. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, o seu presidente da República, apesar da importância do cargo que ele exerce, ele é um cidadão como nós. Então, ele está sujeito às mesmas leis, às mesmas determinações das autoridades sanitárias competentes. Então, se ele não tomar a vacina, ele pode ter a sua liberdade de participação em eventos públicos cerceado legitimamente pela autoridade pública competente, né? Porque ele passa a ser transmissor involuntário do vírus para as pessoas que o cercam, né?
Professor, outro assunto foi a questão tão falada, tão discutida, da reforma tributária. Afinal de contas, não saiu do papel. Inclusive, queria emendar. Hoje é o último dia do auxílio emergencial. Reforma tributária não sai, a Covid ficou e o auxílio emergencial ainda continua. O Brasil vai ter como pagar as contas? Bom, a reforma tributária, que estão apregoando como se fosse panaceia para curar os males, essa reforma tributária, do jeito que está, tanto 110 como os 45, se aprovada, longe de regularizar as finanças públicas do Brasil, envolvendo estados, municípios e a União, vai acabar afundando as finanças, vai quebrar os estados, vai quebrar os municípios, entendeu? Então, é bom que não se aprove mesmo, porque os autores dessa reforma, eles desconhecem a realidade brasileira. Não pode trazer um modelo importado da Europa, onde predomina os países unitários de dimensões territoriais diminutas, em comparação com o Brasil, que tem uma dimensão continental. E por ter uma dimensão continental, ele é cheio de desníveis regionais em termos econômicos e sociais. Daí porque o Brasil foi obrigado a adotar dois regimes tributários. O primeiro regime que comete privativamente impostos para cada entidade pertencente à federação, artigo 153, 155, 156. E o segundo regime, que é o regime de partilha e participação no produto de arrecadação de imposto alheio, né? Artigo 157, 158, 159. Então, a União, que ficou com o maior bolo tributário, 60% do bolo tributário, ele redistribui 49% do produto de arrecadação do imposto de renda e do IPI para os estados, municípios e para a região norte, nordeste e centro-oeste. Por isso que esse sistema tributário brasileiro é o único que serve para a nossa federação. Você meter uma alíquota uniforme de 25% a título de IBS para todo o território nacional, com a proibição expressa de conceder incentivos fiscais, que está no artigo 151, exatamente para promover a redução da desigualdade socioeconômica, você vai criar vários estados quebrados e municípios inviabilizados. Não é? Então, os autores da reforma não pensaram nisso, porque eles, de tanto viajar para o exterior, esqueceram de viajar pelo Brasil adentro. Então, no Brasil, nós temos, na verdade, vários Brasis. Não é? Então, cada região com uma peculiaridade que não serve a uma coisa que serve aqui no estado de São Paulo, não serve lá no Pará, não serve no Tocantins, não serve no Amapá, entendeu? E vice-versa. Então, esses autores não atentaram por esse problema. Eles pensaram que simplificar a legislação tributária é só diminuir a quantidade de impostos. Não é. Basta só um tributo do tipo PIS, COFINS não cumulativo, basta um só tributo dessa espécie para colocar o contribuinte, deixar ele maluco, entendeu? Então, a quantidade por si só não traz complexidade. A quantidade existe por uma razão muito simples. O total da carga tributária, Walter, ele não pode ser descarregado em cima daquele que pratica um ato, operação IBS. Então, tem que ser distribuído entre vários segmentos da sociedade. Industrial paga o IPI, o agricultor paga o ITR, o comerciante paga o ICMS, o prestador de serviço paga o ISS. Agora, com esse IBS, o advogado, o juiz, o promotor, o professor, o médico, o comerciante, o prestador de serviço, todo mundo vai pagar IPI, vai pagar IOF, vai pagar ITR, vai pagar ICMS, vai pagar ISS, vai pagar contribuição social. Quer dizer, isso não tem sentido, entendeu?
Não faz sentido. Professor, falando nessa questão de situação difícil no Brasil, há poucos dias eu vi um comentário do senhor, parece que a imprensa está sobre mordaça. Foi pela questão do William Bonner, né? O William Bonner foi chamado pela polícia do Rio de Janeiro para fazer um depoimento. E hoje, dia 18, o presidente Bolsonaro, num evento de policiais civis, ele disse que a imprensa no Brasil só fabrica fake news. Como é que o senhor acha que está a relação da imprensa no Brasil? Tem que separar o joio do trigo, né? Não é que só fabrica fake news, né? A imprensa no Brasil tem prestado um serviço relevante, principalmente esse jornalismo investigativo, que inibe a ação dos corruptos, previne a prática de delitos por parte de criminosos de colarinho branco. Então, se a imprensa for amordaçada, então eles vão ficar na impunidade, então a corrupção vai crescer. Então, é evidente que de um ou outro jornalista, e não é só jornalista, advogados, médicos, juízes também cometem infrações ou desvios éticos morais. Não é? Às vezes, eles soltam uma nota que não corresponde à verdade, mas nem por isso você deve deixar de respeitar a liberdade de imprensa, que é fundamental para a existência do Estado democrático de direito. Sem a imprensa livre, nós estamos perdidos. Não é? Muitas das atrocidades praticadas por agente público, nós tomamos conhecimento através da imprensa. Não é? Daí vem o poder de mobilização do cidadão na sociedade por via da imprensa. Agora, alguns cometem excessos, por exemplo, fazer notícias dolosamente divulgando fatos não verídicos, isso evidentemente conturba toda a sociedade, né? Ataques indevidos às autoridades constituídas dos três poderes, também isso é muito ruim, não é? Mas aquela mordaça de que cogitou em função da intimação dos apresentadores da TV Globo, né? O Bonner e aquela outra lá, que, por sinal, o casal está de férias, né? Não estou vendo mais eles no jornal. Eles foram intimados. A grande verdade é que, certo ou errado, decisão judicial que determinou que não se mais divulgue fatos sigilosos, deve ser cumprida sob pena de crime de desobediência, que está no artigo 43 penal. Né? Agora, isso é um fato. Outro fato é que outras pessoas, outros jornalistas, e pessoas que também não são jornalistas, mas que estão na mídia, têm divulgado fatos sigilosos, sem que nada tivesse acontecido. Nós tivemos uma deputada, não sei se é federal, né, Walter, que divulgava a futura diligência sigilosa da Polícia Federal. Ela antecipava a diligência da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, quando chegava no local, o sujeito já tinha sido alertado, e tinha escondendo os objetos do delito, né? Então, contra ela não aconteceu nada. Né? Então, precisa aventar também essas duas hipóteses. Se é para botar mordaça, vamos botar mordaça em todo mundo. Não é? Agora, cá entre nós, é verdade que o senador, senador, né? Flávio Bolsonaro, tem objeto de investigação intensiva e divulgação ostensiva e intensiva e incessante sobre aquele episódio da Assembleia Legislativa, não é? As rachadinhas, né, professor? Tal de rachadinha. Pergunto eu, será que ele era o único a fazer esse esquema? E eu, que conheço vários políticos, evidentemente a gente não pode citar o nome,
Sabemos que isso daí existe tanto na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, qualquer outro estado. Então, por que só o senhor Flávio Bolsonaro é que tem que ficar frequentando a mídia todo dia? Não é? Então, tem esse aspecto também. É verdade. O senhor tem razão. Isso aí já é corrente lá dentro. Né? Isso aí é terrível. Eu queria falar dessa questão de mídia também, e a questão do fake news foi uma questão que atingiu o STF esse ano. Né? Além do ataque ainda teve a questão do fake news com o ministro. O que o senhor achou disso? Isso atenta da democracia do país, quando se ataca o STF? Sem dúvida, isso traz uma perturbação muito grande na área institucional e compromete a democracia. Mas eu tenho a impressão que o inquérito que foi instaurado a respeito, sob a presidência do ministro que chama Alexandre de Moraes, deve ter chegado aos autores desse ataque, né? Então, eles serão punidos exemplarmente na forma da lei, né? Isso é muito ruim. Agora, você não pode confundir esses ataques gratuitos que causam um dano terrível à imagem do judiciário e dos próprios ministros com críticas, ainda que azedadas, mas fundamentadas razoavelmente no direito em relação às decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é um direito de exercício do direito de crítica que não tem nada a ver com fake news. Né? Então, temos que distinguir essas duas coisas. Né? Professor, e com questão agora, quase no finalzinho, da eleição da Câmara dos Deputados e do Senado, né? O Alcolumbre e o Maia. O senhor acha que foi ruim para eles terem sido reeleitos? Ou foi bom? E essa questão também jurídica, né? Se podia ou não ter essa reeleição deles. Né? Você quer comentar um pouco disso? O parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição Federal é de uma clareza solar. Disse que não podem ser reeleitos para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Agora, tem juristas que enxergam atrás do texto, interpretam fundamentadamente que, em se tratando de reeleição para legislatura diferente, não teria essa proibição. Agora, no meu entender, sem querer ser literalista, o texto é objetivo e claro. Proibido a reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, na mesma ou na outra legislatura. Não deixará de ser uma eleição imediatamente subsequente. Então, claro que não pode. Agora, o que me assusta é que o Supremo Tribunal Federal deu 5 votos favoráveis à reeleição contra o texto constitucional e contra o regimento interno das duas casas do Congresso Nacional. O regimento regimento da Câmara permite a reeleição desde que seja na outra legislatura. Mas o senhor Rodrigo Maia estava postulando o terceiro mandato para a mesma legislatura. Ele foi eleito em 2018, não foi? Então, como a outra legislatura só vai ocorrer em 2022. Então, ele estava pleiteando a reeleição na mesma legislatura, contra o texto do próprio regimento. Então, o que me assusta é que o Supremo Tribunal Federal não ficou nem com o texto constitucional, nem com o texto dos regimentos internos das casas do Congresso, para dizer que as casas legislativas são independentes, autônomas, eles resolvem internamente o que for melhor. Não é? Se bem que em outros casos, interferindo na autonomia do parlamento, estão passando por cima da lei. Não é? Agora, nesse caso específico, é muito estranho essa deixa que eles se apegaram para decidir conferir 5 votos favoráveis à reeleição em nome da independência e autonomia dos poderes. Professor, só para dar
antes da gente partir para o final, né, dizer que o João Carlos de Souza Freitas, dos Estados Unidos, está mandando um abraço ao senhor. O seu aluno Eduardo perguntou do evento do IBEDAFT, que teria que ser em Santa Catarina também, ele já perguntou a segunda vez. Santa Catarina. Eu fui avisado que em junho do ano que vem vai haver, acho que o 7º Congresso Nacional de Direito Financeiro, ocasião em que serei homenageado como patrono desse simpósio. O professor está perguntando se vai ser transmitido pela internet. E se não, tiver... o professor Francisco Jucá, que é coordenador desse simpósio, ele disse que é presencial. Eu não sei se minha esposa vai concordar eu viajar até lá, né? Mas até lá, vamos ver, devo estar vacinado. Né? Então, ele está perguntando aqui, professor, a Júlia também está assistindo, a Marilda, o José Carlos Bruno, o Eduardo está perguntando assim, professor, se eu for ao Brasil agora, com a decisão que tem, vou ter que apresentar meu exame do PCR, o exame do Covid, ele está em dúvida, né? Eu não sei se isso saiu hoje, parece que sim, né? Parece que pode ter uma determinação com relação a isso. Mas é prudente, né, doutor? É sim, é prudente. Bom, agora, para finalizar aqui, que aqui a Carla está perguntando para o senhor, e eu fiz essa pergunta no começo. Professor, o que eu acho? Hoje termina o auxílio emergencial, né? Na verdade, o ministro, né, falar que é o ministro nosso, né, não conseguiu atingir as metas dele. E como é que vai ficar o pobre cidadão? Que é o que ela está explicando aqui, eu estou lendo, que saiu muita gente da linha da pobreza. O senhor acha que ainda dava para ter esse auxílio muito tempo, professor? Vai ser difícil, né? Porque os recursos da União também têm um limite, né? Apesar da necessidade social de continuar ajudando, vai ser muito difícil prorrogar isso para além deste ano, mesmo porque isso vai depender também da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomar em relação ao veto da prorrogação do regime de substituição da folha de receita bruta, que nos termos da lei ia terminar em 31 de dezembro. Só que os deputados fizeram uma emenda para prorrogar até 31 de dezembro de 2021. O presidente da República vetou e o Congresso derrubou o veto. Então, a Advocacia Geral da União entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para restabelecer o veto. Por quê? Porque o orçamento já está em curso, a elaboração orçamentária. Não está prevendo recursos orçamentários para você suprir a Previdência Social, entendeu? Então, no orçamento que está sendo discutido, ele está contando com a contribuição previdenciária a partir de 2021 na sua integralidade. Não é? Agora, se o veto não cair, que ele derrubou o veto e não restabeleceu o veto, vai haver necessidade de a União se virar para socorrer as finanças da Previdência Social. Aí fica totalmente inviabilizado a ajuda social, entendeu? Então, por conta da supressão de receita de um segmento da Previdência, toda a população vulnerável pode ser prejudicada, porque, restabelecido o veto, o governo poderia até reexaminar essa questão, eu não digo R$300 por mês, mas poderia prorrogar um pouquinho com uma quantidade, um valor menor, 200, 150, não é? Qualquer ajuda a essa altura influi bastante na qualidade de vida desses vulneráveis, né? A grande verdade é que os recursos do Tesouro Nacional estão exauridos, né? Tanto é que já estamos com 100% do PIB. Isso vai sobrar para a geração dos nossos filhos e netos para pagar, né?
Porque uma dívida dessa não se pode pagar numa geração só. É verdade. Quem tá nos assistindo e desejando Feliz Natal para o senhor é o Márcio Chaer, é o editor-geral do Consultor Jurídico, diz que é uma honra a sua explanação. Quero agradecer também a ele que noticiou a gente. Eu agradeço a ele a gentileza de ter noticiado esse evento. Obrigado. Professor, que chegamos ao final, cumprindo o nosso prazo, eu sei que o senhor gosta de cumprir prazo, mas eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem de final de ano, nosso último programa, né? Bom, a minha mensagem de encerramento é de satisfação, alegria e esperança para o ano vindouro. Apesar dos percalços da pandemia, devemos celebrar o nosso tradicional Natal, festa natalina, reunindo apenas os familiares mais próximos, evitando concentração de pessoas, com mais de 10 ou 11 pessoas, não seria uma boa medida. Tá? Mas vamos renovar nessas festas natalinas as nossas energias e renovar principalmente as nossas esperanças de dias melhores para o ano de 2021, que já está sinalizando a possibilidade de vacina logo no dia 15 de janeiro. Então, até lá, boas festas e felicidade a todos. E muito obrigado pela atenção dispensada e pela colaboração de todos no decorrer deste ano. Professor, que eu espero ter mais encontros com o senhor no ano que vem, viu? A gente precisa da sua sapiência. Natal, professor. O senhor perguntou feliz. Eu acho que ano que vem, mesmo que normalizar, eu acho que esse tipo de entrevista virtual é mais prático do que você ir até o escritório lá para fazer a gravação. Mas, professor, tem uma coisa que eu sinto falta, é o café do senhor. É verdade. Aquele afeto, né? Isso é muito bem-vindo, né? Mas eu fico muito feliz. A proximidade física é muito importante, né? É verdade. Braço, aperto de mão, isso faz parte do brasileiro, né? Do calor humano. Eu quero lhe agradecer, não só por isso, eu quero agradecer em nome da nossa família, família da televisão que a gente passa, que é a TV aberta, e agradecer em nome da minha família, todo o carinho de 30 anos já que a gente faz entrevista com o senhor. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, Walter. Bom fim de ano. Tchau, tchau. O presente é sempre nosso, a sua presença. Um abraço e bom final de ano para o senhor.